Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre a Premier League, sobre essa disputa que está tendo entre Arsenal e Manchester City. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje aqui nesse vídeo, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer para trocar essa ideia é ver a classificação, então dar uma olhada na classificação. Então vamos colocar a classificação completa para vocês aqui na tela, vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar melhor a situação dos líderes especificamente. A gente está falando de um Arsenal que teve uma derrota nos últimos 5 jogos, um City que teve um empate nos últimos 5 jogos, 5 pontos de diferença já empatados no sentido de partidas jogadas, né? A gente já está falando de um confronto que já não tem mais aquele número de jogos favoráveis para o Arsenal, né? Então eu tenho, 24 partidas contra 26 ou 25 contra 26. Não, agora já temos 26 contra 26. E importante ressaltar que nesse cenário que a gente vai ter, a gente ainda vai ter alguns confrontos mais para frente, né? Alguns confrontos que vão já acontecer. Então a gente vai ter, por exemplo, nesse final de semana, Crystal Palace e City. A gente vai ter análise nos shorts. Também vamos ter Fulham e Arsenal, análise nos shorts também, tá? E vamos trocar uma ideia sobre o que vai acontecer mais adiante no campeonato, tá? E aí muitas coisas que a gente pode pensar sobre a Premier League vão estar relacionadas ao número de clássicos. Então o City enfrenta o Liverpool ainda. O City ainda tem um confronto direto, se não me falha a memória, estou até dando uma olhada aqui. O City vai ter o Arsenal também vai enfrentar o Liverpool. Temos também dos mais difíceis, né? Se a gente fosse pegar os mais difíceis, a gente passaria a ter o confronto direto entre eles, no dia 26/4. Então a gente tem o confronto City e Arsenal. E aí talvez seja o grande ponto que a gente possa observar. Eu costumo falar, a gente falava isso quando a gente fazia o modo carreira aqui no canal, né? Com o FIFA 22, que as ligas, você ganha as ligas ganhando de todos os adversários mais fracos, né? E zerando a pontuação contra os adversários mais fortes. Poxa, Iago, o que isso significa? Basicamente é o seguinte: se você observar bem a situação das equipes, se o City vence todo mundo fora dos 5 primeiros, né? O City ou qualquer outra equipe, né? Mas vamos pegar o City como exemplo. Ele vence qualquer equipe entre o 6º e o 20º, você tem ali 15 confrontos como mandante, 15 confrontos como visitante. Então, assim, imaginando que ele vai ficar entre os 5 primeiros. Nesses 15 confrontos, vitórias entre eles vão te dar um total de 45 pontos em casa e 45 fora, te dá um total de 90. Então, assim, sem ter enfrentado nenhum dos grandes adversários, você já teria 90 pontos. Obviamente, eu estou falando de uma situação hipotética, tá? Qual é o grande cenário que a gente observa muitas vezes? Que isso não ocorre, né? E aí acaba sobrando, digamos assim, para o cenário de clássicos que vão se ter, a necessidade de se vencer os dois, e de volta, por exemplo, como vai ser o caso agora do próprio Manchester City, para ressuscitar um possível campeonato na Premier League. Precisa vencer todo mundo, incluindo o próprio Arsenal, né? Então é uma reta final complicada, tá? E o outro grande ponto é justamente a gente ter a capacidade de observação para essas equipes, né? E tendo um cenário que a gente possa caracterizar, ou seja, qual que é o desempenho que essas equipes vão ter ao longo dos jogos, tá? E aqui talvez seja o grande ponto que a gente possa trocar uma ideia sobre essas duas equipes. Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse gráfico é do Arsenal, vou explicar ele mais detalhadamente. Isso daqui é um gráfico que a gente chama de controle. O que é isso? A gente tem a média da pontuação do Arsenal, para isso para qualquer critério, mas a gente vai utilizar o overall como análise final. E a gente tem um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. O que isso vai me dar basicamente no gráfico? Uma análise de controle de qualidade. Ou seja, qual é a qualidade média da minha equipe e quando que ela supera essa qualidade ou em que cenário que ela cai a qualidade, tá? E aí a gente percebe um Arsenal muito, mas muito dentro da margem dele mesmo, tá? E se vocês perceberem que as notas estão mais curtas, é que foi modificada a conta e eu estou tentando produzir conta por jogo. A gente vai explicar isso mais para frente, tá?
Mas basicamente o Arsenal tem uma nota geral, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês. Ele tem uma nota geral 58, tá? E nessa nota geral 58, como ele joga como mandante ou como visitante, altera muito pouco, tá? Então, mandante 58, que é o que a gente falou ali. Depois ele tem uma nota 56, aí já como visitante, ou seja, cai um pouquinho, mas não cai muito. Quando a gente observa o Arsenal contra grandes equipes jogando em casa, tem uma nota 53, ou seja, apresenta uma queda, mas mesmo assim não é tão grande. E o Arsenal jogando contra os primeiros clubes tem uma nota 46, ou seja, aí já cai um pouco abaixo da média. Então o Arsenal contra grandes clubes jogando fora de casa tem uma dificuldade maior, tá? Isso é comum, até aí tá tranquilo. Depois, Arsenal como mandante jogando contra equipes do 6º ao 10º colocado e Arsenal jogando como visitante, ou seja, o Arsenal vai até melhor jogando como visitante do que como mandante contra essas equipes. Depois, Arsenal como mandante, e aí ele já ganha mais pontos, aí passa, né, ele fica acima do que ele joga normalmente contra a equipe da 11ª colocação a 20ª, tá? E esse cenário é mantido positivamente também aqui, que a gente pode olhar no final. Já o Manchester City, olhando o mesmo gráfico agora voltado para o City, a gente observa que o City vai ter uma queda de performance muito grande em relação ao que ele faz casa e fora. Então 62 em casa, 55 fora. Então, você já começa a perder 7% só aí, tá? Além disso, você tem um bom comportamento em casa, 61 jogando contra os grandes clubes, que cai para 51. Você tem um comportamento 59, que cai para 56. Você vai muito bem, mas muito bem contra equipes do terceiro grupo, que a gente chama, que é entre o 11º e o 15º. Tá? Ele vai muito bem jogando como mandante, mas vai muito mal, quase saindo ali da sua qualidade, jogando como visitante. E aí você tem, tanto como mandante como visitante, um nível padrão de enfrentamento dos últimos ali, e aí o City ganha mais pontos contra essas equipes. Então, qual é o grande cenário? Se a gente fosse comparar agora as duas equipes, né, para a gente fechar o vídeo, a gente vai poder comparar essas duas equipes também pelo overall, né, vou utilizar o overall sempre como um indicador geral, né, de qualidade. A gente pode comparar desta forma aqui, né? Arsenal como mandante, City como visitante, que é o cenário que já aconteceu. A gente ainda poderia ver uma ligeira vantagem do Arsenal. Se a gente for colocar o Manchester City como mandante e o Arsenal como visitante, a gente tem uma grande vantagem, uma média vantagem para a equipe do City, que seria até maior se a gente fosse fazer os confrontos diretos, né? Como se fosse um mata-mata ali, seria uma ligeira vantagem para o City. Iago, por que essa ligeira vantagem para o City não aparece na tabela de classificação? Ou seja, os seus dados estão errados, a conta que a gente está fazendo está errada. O que está errado? Está errado justamente essa oscilação. Quando você pega os dados de mandante e visitante, você pega um grupo que envolve todo mundo. Envolve os ponteiros, envolve aquela parte média da tabela, envolve os 5 últimos. Você pega todo mundo e coloca no mesmo balaio. O grande cenário que a gente pode observar é, em condições onde as duas equipes estejam jogando no máximo, o City tem vantagem, tá? E tende a encurtar muito essa distância, inclusive. O grande ponto é que esse City oscila demais e ele vai deixando pontos pelo caminho. Essa vantagem que o Arsenal tem não está relacionada a clássicos, está relacionada à perda de pontos jogando fora de casa contra a equipe mediana da tabela. Então, esse é o grande cenário para a gente falar de competição de liga. Se você não conseguir gerar pontuação contra as equipes que teoricamente são pior do que você antes do início do campeonato, você tende a ficar de fora da briga ou tende a ter essa dificuldade de 5 pontos atrás contra uma equipe que não é melhor que o City, que não joga melhor que o City, mas que é mais consistente que o City, independente do cenário ou do contexto. Ela se adapta melhor às situações. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência do projeto e valeu!